E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Endzville, meu nome é Raven. E ainda no vlog de 6 de dezembro de 2015 nós vamos ver a segunda parte do semanário Endzville. Dentre os lançamentos mais importantes, é claro, Just Cause 3 foi lançado dia 30 de novembro de 2015. Praticamente todo mundo já sabe o que é isso aqui. É um jogo de ação e tiro, mais ação do que tiro porque ele não é muito preciso, em terceira pessoa, com mundo aberto e muitas explosões e bastante liberdade com aquele nosso gancho de escalada e coisa e tal. E muito legal que nos dá muitas possibilidades. Tom Clancy's Rainbow Six Siege, que foi lançado dia 1º de dezembro. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, tático, baseado em time, e se ele seguiu na mesma linha dos outros jogos Rainbow Six, ele é para mim bastante complicado de jogar, porque ele depende da parte tática, mas eu tendi a achar essa parte tática meio chata e tentar pular lá ao máximo e partir para ação, e ao invés de desenvolver táticas para o meu time, eu tentava ir lá com um personagem e resolver tudo. Se eu não conseguia, eu passava, e ele morresse, eu passava para o outro e coisa e tal. Eu acho até que eu gostaria mais de ter optado por esse jogo ao invés de Just Cause 3. Por causa do lance de precisão, de tiro, eu acho que eu prefiro jogos de tiro em primeira pessoa, mais voltados para precisão e habilidade do que para simplesmente aventura, explosão e aquela coisa só visual. Dragon Quest Heroes Slime Edition. Ele é um jogo de hack and slash em terceira pessoa, misturado com RPG, mas ele tem bastante elementos de Dynasty Warriors. Ele foi desenvolvido pela mesma empresa que desenvolveu o Dynasty Warriors, a Koei Tecmo. Vamos desenrolar aqui. Koei Tecmo. Ele foi publicado pela Square Enix e eu tinha esperança de que isso eu deixasse um pouquinho mais distante de Dynasty Warriors. Não que eu não goste de Dynasty Warriors, mas que esse bando de jogo desenvolvido com base em skins sobre Dynasty Warriors meio que soa como sempre mais do mesmo. Então eu preferia que ele tivesse ido numa linha um pouquinho mais diferente. O jogo Valhalla Hills saiu de acesso antecipado e foi a lançamento completo no dia 2 de dezembro de 2015. Eu cheguei a dar uma olhadinha nesse jogo há um tempo atrás para comprá-lo, que ele estava em andava numas promoções aí na época de acesso antecipado. Só que eu não curti muito porque ele é uma espécie de um jogo de estratégia com um pouco de ação e coisa e tal, misturado com um construtor de cidades, só que ele joga no estilo daqueles Warcraft 3, em que a gente tem missões para cumprir, a gente vai naquele lugar, constrói uma cidade naquela missão, passa da missão e depois a gente volta do nada e tem que construir tudo de novo. Eu gosto de jogo de City Builder, especialmente se ele tiver um esquema de ação e coisa e tal. Eu joguei muito de um jogo Banished, que ele é um construtor de cidade puro, misturado com um pouco de sobrevivência. E eu gostei bastante do jogo. Só que eu gosto de jogo de construtor de cidade que seja persistente, e que ao invés de você ter sempre que reconstruir tudo de novo, você continue se desenvolvendo e construindo mais e mais e mais. E esse aqui parece que não é um deles. Bom, tendo os lançamentos genéricos, o jogo Yet Another World, um jogo de plataforma meio minimalista, meio hardcore, com uma trilha sonora que parece ser muito boa. Já houveram vários jogos que tentaram entrar nesse lance de jogo de plataforma hardcore depois de Super Meat Boy. Alguns, eu não me lembro de nenhum que tenha sido realmente memorável e tenha ficado aí, mas o povo ainda continua tentando. Defect, lançado no dia 1º de dezembro de 2015. Eu acho que eu esqueci de falar do Yet Another World, foi dia 30 de novembro. Esse Defect, ele é um jogo de 2D espacial, de ação e coisa e tal, em que digamos que o ponto principal da história que sempre se repete é que no final de cada missão você é traído pela sua tripulação e você pode construir naves.
Cada nave que você cria e a tomada de você vira tipo o boss da próxima fase. Então a gente tem que ter aquele lance de ter cuidado para construir uma nave que seja forte, mas que tenha algum ponto fraco que a gente possa explorar depois na próxima fase para poder derrotá-la, senão acaba aí até ficando quase impossível. Esse jogo também está em Early Access, então RWBY, sei lá como que pronuncia isso, Grim Eclipse. Ele foi lançado dia 1º de dezembro, ele é um jogo de hack and slash para até 4 jogadores cooperativo. Ele ainda está em Early Access, mas ele parece muito interessante. Eu gosto muito de jogos hack and slash. Esse aqui, aparentemente, ele tem só 4 personagens para nós podermos escolher, os 4 de co-op. Eu espero que eles venham a preencher isso aí com mais personagens, talvez não no nível Dynasty Warriors, mas nem que seja menos personagens mais interessantes. Um outro joguinho de plataforma e ação aqui, The Legend of Dark Witch. Ele parece bem legal com gráficos no estilo anime, mas eu não sei se eu tenho tempo para entrar num desses jogos aqui, tendo que jogar Fallout, Just Cause 3 e coisa e tal. Então é possível que eu deixe passar. Um que eu fiquei em dúvida de comentar aqui, pessoal, foi um jogo chamado Office Battle. Ele foi lançado agora dia 2 de dezembro. Ele está custando só R$ 2,19, preço completo. E ele até parece uma premissa interessante. Você tem que lutar com os seus colegas de escritório dentro de um escritório com materiais de escritório. Ele tem alguns elementos de evolução e coisa e tal. Eu não traria normalmente um jogo de shoot 'em up side-scroller espacial aqui, só que eu quero comentar sobre Darius Burst Chronicle Saviors, porque ele é um jogo que resolveu fazer uma coisa que eu não tenho visto muito e eu não sei porquê, que é usar múltiplos monitores para você poder jogar. Então ele é um side-scroller que você anda ali da esquerda para a direita, só que ao invés de você ter a limitação da sua tela, você tem a limitação de quantas telas você consegue colocar uma aí do lado da outra. Uma coisa que eu não sei porque a gente não vê hoje em dia são jogos com cooperativo ou algum tipo de multiplayer local que suporte mais de uma tela. Assim, ao invés de dividir a tela ou os dois ficarem ocupando a mesma tela, eu posso ter um em cada tela separado. Não sei por que os jogos não fazem isso. Tem um jogo que eu andei jogando há um tempo atrás aí, chamado Awesome Nauts, que ele é um jogo tipo um MOBA, só que em plataforma, e é um jogo bem legal. Só que jogar mais de um em local co-op fica meio chato com a tela dividida e coisa e tal. Se ele desse suporte a múltiplas telas, cada personagem em uma tela, seria muito legal, muito interessante. Esse jogo aqui, ele não divide cada um em cada tela, porque ele é um side-scroller, então os jogadores ficam sempre na mesma tela, só que ele estende a tela para o outro monitor. Muito interessante esse recurso. Infelizmente, eu até acho que eu tô olhando errado aqui, ele tá muito caro, ele tá custando R$ 72. Isso é muito caro para um shoot 'em up. Mas esse é um recurso aí que eu não lembro um outro jogo que use isso. Entrou em acesso antecipado também mais um jogo de aventura e sobrevivência e coisa multiplayer, chamado Hurt World. Ele se promove dizendo que é um jogo bem hardcore, bem difícil, tanto com PVP quanto PVE. Ele tem os gráficos meio cartoonizados, uma espécie de um cel shaded, uma coisa assim, que é bem interessante, eu achei bem legal e tudo mais. Só que eu geralmente tenho sempre receio de entrar em mais um jogo de sobrevivência em acesso antecipado. Especialmente porque
esses jogos, eles mudam muito durante o desenvolvimento. Muitas pessoas acabam decepcionadas ali no final, porque não só porque esperavam uma outra coisa, mas porque no começo o jogo era outra coisa e de acordo com o desenvolvimento ele foi mudando. Tanto quanto porque esses jogos geralmente focam exclusivamente em PVP, como por exemplo Rust. Eu não gosto disso. Eu queria que esses jogos todos tivessem um modo estilo PvE. Não só com um único animal pra gente matar, eu acho que no Rust só tem lobo, mas com uma fauna bem mais diversificada, lobo, urso, sei lá. Só, por favor, não coloque águia ou bicho voador, que isso é extremamente irritante em jogos. Inimigos voadores. Dia 4 de dezembro, o jogo XL, acho que é assim que pronuncia, Air Channel Dawn, saiu de Early Access para lançamento completo. Ele é um jogo de tiro e simulação espacial, meio ficção científica. Eu acho que ele também dá pra gente jogar dentro da água, mas o lance desse jogo é que ele é um jogo que você pode construir as suas próprias naves, os seus próprios equipamentos e coisa e tal. Ele parece bem interessante, não está muito caro e as análises dele parecem bastante positivas. Bom pessoal, a segunda parte do semanário Endzvil vai ficando por aqui. Se vocês não assistiram a primeira, vocês podem acessá-la através desse linkzinho aqui em cima à esquerda, na barra de controle de vídeo, ou vocês podem acessar a próxima parte desse vídeo. Muito obrigado pessoal por assistirem, por favor, dê um gostei, adicione seu favorito, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, comentem se gostaram, se não gostaram, que não gostaram, e qualquer coisa que quiserem comentar ou perguntar que eu vou procurar responder para vocês assim que possível. Valeu demais pessoal, até mais, tchau, tenham uma boa vida e vão lá assistir a terceira parte do vídeo. E precisão de tiro, eu acho que eu prefiro jogos de tiro em primeira pessoa, mais voltados para precisão e habilidade do que para simplesmente aventura, explosão e aquela coisa só visual. Dragon Quest Heroes Slime Edition. Ele é um jogo de hack and slash em terceira pessoa, misturado com RPG, mas ele tem bastante elementos de Dynasty Warriors. Ele foi desenvolvido pela mesma empresa que desenvolveu o Dynasty Warriors, a Koei vamos desenrolar aqui, Koei Tecmo. Ele foi publicado pela Square Enix e eu tinha esperança de que isso o deixasse um pouquinho mais distante de Dynasty Warriors. Não que eu não goste de Dynasty Warriors, mas que esse bando de jogo desenvolvido com base em skins sobre Dynasty Warriors meio que soa como sempre mais do bastante complicado de jogar, porque ele depende da parte tática, mas eu tendi a achar essa parte tática meio chata e tentar pular lá ao máximo e partir para ação, e ao invés de desenvolver táticas para o meu time, eu tentava ir lá com um personagem e resolver tudo. Se eu não conseguia, eu passava, e ele morresse, eu passava para o outro e coisa e tal. Eu acho até que eu gostaria mais de ter optado por esse jogo ao invés de Just Cause 3, por causa do lance de com mundo aberto e muitas explosões e bastante liberdade com aquele nosso gancho de escalada e coisa e tal. E muito legal, que nos dá muitas possibilidades. Tom Clancy's Rainbow Six Siege, que foi lançado dia 1º de dezembro. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, tático, baseado em time, e se ele seguiu na mesma linha dos outros jogos Rainbow Six, ele é pra mim. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Endzvil, meu nome é Raven, e ainda no vlog de 6 de dezembro de 2015 nós vamos ver a segunda parte do semanário Endzvil.
Dentre os lançamentos mais importantes, é claro, Just Cause 3 foi lançado dia 30 de novembro de 2015. Praticamente todo mundo já sabe o que é isso aqui. É um jogo de ação e tiro, mais ação do que tiro porque ele não é muito preciso, em terceira pessoa.